É verdade que a depressão pode ser herdada? Nós sabemos que a depressão é um dos transtornos de humor mais comuns em todo o mundo e um dos problemas psicológicos mais tratados nas consultas com psicoterapeutas, psicólogos e psiquiatras. Mas será que a depressão pode realmente ser herdada? O transtorno mental da depressão pode envolver diferentes alterações que podem afetar todas as áreas do funcionamento da vida de uma pessoa. Alterações do humor ou emocionais, como uma tristeza profunda, sentimentos de desesperança, desinteresse por coisas que antes a pessoa se interessava, alterações cognitivas ou de pensamento, entre as quais a gente pode destacar, por exemplo, crenças e esquemas limitantes e pensamentos automáticos disfuncionais sobre si mesmo, os outros e o mundo, dificuldades em processos psicológicos como a memória, a concentração, a atenção, ideias de suicídio podem acontecer e a autocrítica patológica. Alterações de comportamento como lentidão psicomotora, redução do comprometimento da atividade em todos os níveis. Nível social, rendimento no trabalho, autocuidado, uma passividade e evitação. Alterações fisiológicas, entre as quais a gente pode destacar as dificuldades relacionadas com o sono, com o apetite, com a libido, somatizações como cefaleias, dores gástricas, falta de energia e sensação contínua de cansaço. Uma das perguntas mais frequentes sobre a depressão é se ela pode ser herdada. De acordo com inúmeros estudos, a depressão tem um componente genético, sim, assim como a maioria de outros tipos de doenças. Ao analisar o histórico clínico de um paciente, quando chega no consultório, nós vemos que existe uma percentagem considerável de casos de depressão com antecedentes familiares, sejam esses de depressão ou de algum tipo outro de transtorno mental. Agora, isso por si só não determina que alguém vá herdar a doença, já que uma série de outros fatores importantes podem influenciar no desenvolvimento também da depressão. Esses fatores envolvem os acontecimentos da vida de uma pessoa, os fatores sociais, também os fatores psicológicos. Existem então pessoas que possuem uma maior vulnerabilidade do que outras para desenvolver uma depressão. Para outras pessoas, não apenas a questão genética vai determinar a herança da doença, mas todos os fatores anteriormente mencionados podem influenciar cada um em sua medida. Segundo estudos realizados envolvendo o componente genético da depressão, aparentemente existem alguns genes que estariam envolvidos, mas que são sempre influenciados pelo comportamento e pelos fatores também ambientais. Então, a genética por si só não determina se alguém vai herdar a depressão, já que uma série de outros fatores são também importantes para fazer com que a doença de fato se instale na vida de alguém. É preciso lembrar que a forma de pensar, a interpretação que nós fazemos das situações e as crenças ou esquemas que temos sobre nós, sobre o mundo em geral, são aprendidos ao longo de nossas experiências de vida. Portanto, o ambiente no qual nós crescemos e nos desenvolvemos influencia de maneira direta a nossa forma de ver e interpretar o mundo e pode igualmente então constituir um fator chave para o desenvolvimento da depressão. Então nós podemos dizer que a depressão pode ser herdada sim, no sentido de que a genética é um dos componentes, mas ela é um componente a mais. Não é o único componente determinante, o único fator determinante. De fato, a interpretação de múltiplos fatores, a interação de múltiplos fatores é que dá lugar a esse complexo transtorno.
os acontecimentos traumáticos da vida, por exemplo, como a morte de um ente querido, é um trauma pelo qual a pessoa passa, uma separação ou um divórcio, perdas em geral na vida, mudanças ou transições importantes, tudo isso são fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento de uma depressão. Esses fatores de risco, segundo estudos, podem elevar imensamente o risco genético que a pessoa talvez já possua. Por isso, o que parece cientificamente mais provável é que a depressão não é no sentido estrito herdada, ainda que a carga genética possa ter uma percentagem relevante que influencia o desenvolvimento da depressão. Em geral, no que se refere aos transtornos mentais, nós devemos sempre ter em mente que vários possíveis fatores podem influenciar, causar o transtorno no seu desenvolvimento. Para o contexto do atendimento psicoterapêutico, isso é muito importante, porque o profissional da saúde mental deve levar em consideração e intervir nos diversos fatores que mantêm o problema para que haja verdadeiro sucesso no tratamento.